Você já sentiu que há algo sombrio pairando sobre a sociedade? Como se existisse uma força invisível, não de um indivíduo, mas coletiva, que influencia decisões, alimenta polarizações e molda os caminhos da cultura? Essa força, Jung chamou de sombra coletiva. Diferente da sombra pessoal, que guarda os aspectos negados do nosso próprio ser, a sombra coletiva habita o inconsciente de grupos inteiros, de povos, religiões, nações. É um campo psíquico compartilhado onde projetamos tudo aquilo que não queremos reconhecer em nossa cultura, nossa história e nossa espécie. Neste episódio, vamos descer juntos as camadas mais profundas dessa sombra coletiva, com histórias, mitos, arte, sonhos e exemplos reais, porque entender a sombra da sociedade é talvez o primeiro passo para transformar o mundo e não apenas a nós mesmos. A sombra coletiva, a sombra da sociedade e os ecos do inconsciente coletivo. A origem da sombra coletiva. Jung percebeu que assim como o indivíduo reprime partes de si para se adaptar ao convívio social, os grupos também fazem isso. Povos reprimem seus fracassos, religiões seus próprios pecados. Culturas escondem genocídios, preconceitos e dores profundas. Tudo aquilo que uma sociedade prefere esquecer, que não quer integrar a sua narrativa de glória, vai para a sombra coletiva. Segundo Jung, quanto maior a virtude aparente de uma sociedade, mais escura é a sua sombra. A Inquisição, o Holocausto, a escravidão, colonizações violentas. Por trás de muitos dos avanços civilizatórios, há rastros de sangue, e onde não há integração, há repetição. Quando não lidamos com a sombra coletiva, ela se repete em novas roupagens, novas ideologias, novos inimigos. A psicologia das massas, quando a sombra se torna multidão. Jung observou como a mente individual pode ser engolida pela psique coletiva. Em multidões, deixamos de ser indivíduos e nos tornamos arquétipos: o justiceiro, o Marte, o inimigo, o herói. O arquétipo da sombra, quando ativado em massa, cria fanatismos. Grupos veem outros como desumanos. Isso já aconteceu com os judeus na Europa nazista, muçulmanos após o 11 de setembro, indígenas em múltiplos continentes. Um caso real. No genocídio de Ruanda, vizinhos mataram vizinhos. A sombra coletiva foi alimentada por discursos, medos, ressentimentos históricos. Quando não se reconhece a sombra, ela é projetada e o outro vira monstro. Na internet, isso acontece todos os dias. Cancelamentos, linchamentos digitais, tribos digitais projetando tudo que não suportam em si, no outro grupo. A arte como reflexo e aviso da sombra coletiva. A arte sempre foi um espelho da sombra coletiva. Às vezes, ela grita o que ninguém ousa dizer. Outras vezes, ela antecipa horrores que ainda virão. Guernica, de Picasso, foi pintada em resposta a um bombardeio da cidade basca, mas também simboliza o absurdo da guerra, um grito contra a repetição do sofrimento coletivo. As distopias literárias mostram futuros onde a sombra se institucionaliza, censura, vigilância, supressão da individualidade. São mitos modernos que, como os antigos, revelam a ferida da alma coletiva.
Mitologia. Prometeu desafiou os deuses para trazer luz à humanidade e foi punido eternamente. Talvez porque, como sociedade, tememos a luz que revela nossas sombras mais profundas. Sonhos que falam pelo mundo. Jung registrou sonhos que pareciam ultrapassar o nível pessoal. Pessoas sonhando com guerras antes delas começarem, sonhos com símbolos arquetípicos, serpentes, inundações, dilúvios, colapsos. Exemplo de um sonho. Uma paciente, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, sonhou com uma cidade em chamas, onde as palavras eram proibidas. Jung interpretou como um presságio do que viria: repressão, destruição da linguagem e do pensamento. Quando muitos sonham símbolos parecidos, algo se move na psique coletiva. É o inconsciente tentando avisar, corrigir o curso antes que seja tarde. Você já teve um sonho que parecia não ser só seu? A sombra na política, na religião e na história. A sombra coletiva se infiltra nos discursos, no culto à perfeição, na demonização do diferente. Toda ideologia que se acredita absoluta carrega uma sombra imensa. Um exemplo: durante a Guerra Fria, Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas projetavam um no outro o mal absoluto. Cada lado acreditava defender a liberdade, enquanto alimentava espionagens, intervenções e manipulações. Religião. Toda fé pode ser uma luz, ou um espelho escuro. Quando se afirma somos o povo escolhido, o que acontece com os outros? O arquétipo do inimigo surge e a sombra coletiva age. Como integrar a sombra coletiva? O primeiro passo é nomear, depois ouvir, abrir espaço para as vozes silenciadas. Países que encaram seus crimes históricos, como a Alemanha ao reconhecer o Holocausto, mostram que é possível integrar a sombra coletiva. Metáfora. Integrar a sombra é como curar uma cicatriz. Ela não some, mas ao ser limpa, cuidada e exposta à luz, ela para de infeccionar o corpo inteiro. É preciso narrar, ensinar, lembrar, não para repetir a dor, mas para que ela não se repita. Sim, existe luz, e quando ela é coletiva, também é poderosa. A sombra coletiva só é tão forte quanto a luz que a ignora. Quando olhamos juntos, ela perde força. Quando acolhemos o outro, mesmo diferente, mesmo difícil, algo se transforma. Conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas dos outros, segundo Jung. Você, que ouviu até aqui, carrega um poder enorme, o de não repetir, dever, de ser canal de consciência. A sombra coletiva pode ser terrível, mas também é um convite para criarmos juntos uma nova narrativa, não baseada em projeções, mas em presença, não em medo, mas em lucidez. A jornada da alma não é apenas individual, a cura também pode ser coletiva. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. E até o próximo.